Eles não têm instrumento institucional para fazer isso. Então, tem coisas que têm que ser feitas pelos governos. Então, seguramente a conversa pode acontecer com os equipamentos das outras secretarias nos territórios, e deve acontecer, mas é muito importante que os dirigentes da área busquem a conversa no âmbito do governo e essa conversa tem que ser feita com o prefeito, com as instâncias de planejamento do governo, porque senão elas não acontecem, ou elas acontecem parcialmente. Isso envolve uma sensibilização grande, nós sabemos. Eu estou tomando o caso da violência porque é muito recorrente essa história. Assim, bom, nós conversamos com as polícias e agora tem plantão da polícia, ronda escolar na beira da escola. Não é isso isoladamente que vai resolver. E todo mundo sabe que não vai resolver. O problema é que tem uma tese não escrita, eu já ouvi isso de muitos dirigentes desse país, de que não tem saída. Então, tomam-se medidas, muitas vezes pontuais, para coisas que precisariam de um planejamento muito mais profundo, envolvendo todo mundo. Ministério Público, envolvendo os vários segmentos da segurança, isso tudo é mais simples, né? Porque o nível de relação de todas essas forças na sociedade é extremamente complexo, todo mundo sabe disso. Então, precisa ter atenção, cuidado, elaboração, refinamento nos contatos. O que eu quero dizer com isso é que qualquer política que envolva solução complexa envolve também os limites do Estado na sua organização, que não são pequenos. A fragmentação, a burocratização. Eu estou falando do Estado, eu não estou falando do desenho do governo. Então, isso é uma coisa. Outra coisa em relação às emendas parlamentares. A informação que a Estela acabou de me dar aqui é que as emendas serão consideradas para efeito do planejamento do PAC. Tem uma coisa aí que é importante, que tem a ver com a sua questão também, que é dos critérios. Os critérios têm que estar postos considerando aquilo que é prioridade, porque o PAR não vai poder atender todo mundo o tempo todo sobre tudo. Não é porque não quer, é porque não dá. Então, professora, não se trata de quem é a culpa. Existem responsabilidades constitucionais estabelecidas. E existem responsabilidades constitucionais estabelecidas para o financiamento. Então, não é assim, nós não podemos. Tem uma coisa que é da cultura institucional do Brasil, a ideia de que, porque durante muito tempo tudo foi muito centralizado em termos de financiamento. Hoje não é mais. Há um nível de descentralização de recurso que é real. O Fundeb é um mecanismo de redistribuição dos mais poderosos do planeta. E a União participa dele, com muito dinheiro. E quase todo o dinheiro discricionário do MEC, isto é, aquilo que não é usado nas universidades, está a serviço da educação básica. Agora, nem tudo o MEC pode suprir. É por isso que nós precisamos de planejamento. Assim, a minha conta não fecha. Do MEC também não. Se olhar para as necessidades do país, é isso. Agora, nós temos que ver isso no tempo e no espaço, para que haja planejamento. Por isso que precisa de sistema. Porque tem situações diferentes entre os municípios, e eu volto a dizer, é muito difícil discutir aporte, além daquilo que está previsto como mecanismo via Fundeb, e o que está... Qual é a base? É o valor aluno ano. É isso que define a transferência da União. Se está abaixo do valor aluno ano, a transferência é considerada como necessária. Agora, é evidente que às vezes o município precisa de dinheiro e não tem essa transferência porque não está abaixo do valor aluno ano. Bom, nesse caso, a alternativa que existe são para os projetos, o Salário Educação e outros projetos como alfabetização. Não há como a União entrar sem que essas coisas estejam claras. Eu volto a dizer, o Fundeb é um dos mais poderosos mecanismos de redistribuição do recurso no Brasil, porque ele trabalha a partir do valor aluno. E isso determina quem está abaixo e quem está acima, e quem vai receber transferência da União, nos limites da lei, do que está na Constituição e do que está na lei do Fundeb. Então, é muito importante estar atento a isso
e para a iniciativa do planejamento. Quais são as necessidades? E eu volto a dizer, é preciso ver gasto com o pessoal. A quantidade de coisa que a gente responde no Ministério da Educação toda semana, ou porque alguém não quer pagar o piso, ou porque alguém quer pagar e não consegue, ou porque acha que a União tem que suprir questões que nós nem sabemos quais são. Porque tem lugar, eu volto a dizer, que você tem uma lista enorme de professores prestando serviço em outro lugar, ninguém quer discutir isso. Bom, como é que a União resolve um negócio desse? Ela não tem poder para isso. Isso é o poder do município, legal e institucional. Então, o que eu quero dizer é que é muito difícil fazer essa discussão de maneira abstrata. Precisa olhar a circunstância do município, as contas, a folha de pagamento, a situação da lei de responsabilidade fiscal, olhando para esse conjunto. Se o município for pagar pessoal em todos os órgãos, certamente ele não vai ter para atender as suas responsabilidades constitucionais. Isso acontece em todo lugar? Não. Acontece da mesma forma? Não. Mas a gente tem que saber como acontece para poder ajudar de alguma forma. Ajudar a planejar, porque nós não temos como aportar recurso de outra maneira. E eu quero dizer que é muito bom que as emendas parlamentares estejam nesse contexto, porque aí nós temos como planejar algumas coisas. Que hoje em dia, assim, muitas pessoas decidem a obra que vão fazer sem conversar com ninguém. Né? Tá cheio disso. As investigações todas envolvendo emenda parlamentar têm a ver com isso. Eu, segundo os meus critérios de sobrevivência eleitoral, decido que o dinheiro público vai para cá ou vai para lá. Então, o fato do pacto ter relação com as emendas é positivo, porque faz com que, pelo menos nesse caso, a gente tenha a destinação de recurso levando em conta necessidades objetivas postas para a população e são públicas. Agora, essa sua questão é uma questão para a gente levar para a sério. Vamos tornar claros os critérios para as pessoas não gastarem tempo e criar expectativa de atendimento que não vai acontecer. Tá? Então, a gente vai tentar falar com o João melhor sobre isso, quem sabe até o último dia que a gente consiga explicar isso melhor. Nós não sabemos hoje porque isso é feito na SEB. A nossa secretaria não é a secretaria que opera isso. Tudo bem? Bom, então acho que agora podemos almoçar.